Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos, antes de tudo, fechar os nossos olhos, fazer uma oração, para que o Senhor nos ajude a romper as nossas barreiras do cansaço, as nossas barreiras das preocupações com o trabalho, as nossas barreiras que nos impedem de nos entregar completamente para Deus, amém? Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos de todo o coração por esse dia, Senhor Jesus, e pedimos de todo o coração que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos permitir, Senhor Jesus, estar completamente nesse lugar. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que nós podemos nos achegar a Ti quando estamos cansados, quando estamos sobrecarregados, e aprender de Ti, Senhor, a ser nossos humildes de coração. Então nessa noite a tua igreja clama, a tua igreja deixa os seus fardos, deixa o jugo pesado para estar nessa noite andando conforme a tua vontade, aprendendo de Ti, Senhor Jesus, seguindo a tua vontade, Senhor, para glorificar o teu santo nome nas passagens, nas dificuldades. Que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor Jesus, nos ensinando a aprender de Ti, Deus. Nessa noite nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ver, Pai. Portanto, qualquer que seja a barreira que nós criamos, enquanto seres humanos falhos, frágeis, cheios de defeitos, que o Senhor venha nos ajudar a romper, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor Jesus, a passar por cima de todas essas coisas, para estar focados em Ti, para estar focados em ouvir a Sua voz nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. É o desejo do nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra, nós vamos adorar ao Senhor. E vamos dizer que não há ninguém maior, não há ninguém melhor, não há ninguém que se compare a esse Deus maravilhoso. Nem mesmo a tua preocupação que pode parecer grande hoje, é tão grande quanto Deus. Ninguém é maior do que Ele, amém? Então eu quero que você adore o Senhor conosco. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.
Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18. Amém? Amém. Diz assim: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem e eu ouvi esses dias atrás, há poucos dias atrás, alguém meditando sobre isso, que a igreja não reconhece o poder que tem. Porque todas as vezes que o ser humano se reúne, geralmente é para fazer o mal. Mas se a igreja do Senhor, na proporção que ela existe hoje na terra, se reunisse com um pensamento consciente do seu poder, consciente da autoridade que Deus entregou para ela, o Senhor faria grandes coisas no meio dessa terra. Grandes coisas. Irmãos, e a prova é tão grande dessa verdade que quando Paulo e Silas estavam trancados, eram apenas 2 que estavam concernindo, que estavam conscientes, que estavam no mesmo propósito. E o que o Senhor fez? O Senhor tremeu naquele lugar. O Senhor trouxe um terremoto naquele lugar. E quantas outras provas nós temos na palavra do Senhor de que não é só o número, mas é o foco. Quando o nosso foco estiver em Deus grandioso, naquele que não há maior, naquele que não há menor, as coisas acontecerão por meio da igreja. Mas muitas vezes a gente vem numa noite que nem hoje. Eu sei que todo mundo está cansado, todo mundo tem os seus afazeres, mas muitas vezes a gente é tão egoísta que a gente só pensa no ai, Senhor, eu vou lá, mas eu estou tão cansado, hoje eu acho que eu vou deixar. Não, ou vem de má vontade muitas vezes. Eu sei, irmãos, todos nós somos servidores, isso acontece comigo às vezes também. Mas o Senhor fala, você está perdendo uma oportunidade única de ver um lugar tremendo com o poder da minha presença. Você está perdendo a oportunidade de ver grandes coisas acontecendo, porque muitas vezes a gente só está preocupado com as nossas preocupações. Então nessa noite abre o seu coração, porque esse louvor diz assim, ó, o Senhor, e eu gosto muito desse louvor, você já deve estar assim, cheio de eu falar isso. Mas aquele que é o Criador de todas as coisas, ele olha para o lugar, mesmo que estejam só 2 reunidos ali. Se estiverem clamando pela presença dele, desejosos pela presença dele, ali ele vai estar no meio deles. Então clame pela presença dele nesse lugar, e eu sei que ele vai fazer grandes coisas nesse lugar, nessa noite. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece.
Senhor Jesus. Então derrama da tua presença poderosa nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Carta de Pedro. Pedro, capítulo 3. Obrigado, Senhor. Essa carta vai falar muito dos deveres sociais, dos deveres nossos como peregrinos nessa terra, os deveres como empregado, como patrão. E semana passada nós falamos sobre os deveres conjugais. E hoje eu quero falar de novo. Essa carta volta a falar sobre o sofrimento. No versículo 8 do capítulo 3, vai dizer assim. É interessante, né, que falou de casamento, depois falou de sofrimento, né? Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua salvação. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos. Adoramos, Senhor Deus, pelo privilégio que é estar aqui na sua casa. Mais uma vez, podemos adorar o teu nome, poder buscar a tua face, Senhor Deus, e podemos ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor meu Deus, pela Bíblia, Senhor, pela tua palavra que está diante dos nossos olhos. Obrigado pelo privilégio que temos e pela liberdade que ainda temos. Obrigado por esse tesouro precioso que temos em nossas mãos, que é a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, corrija-nos, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, é o que nós precisamos. Por isso a ti clamamos, Senhor, venha nos ensinar mais uma vez nesta noite. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, esse texto é Obrigado, meu Deus. muito importante, porque sempre quando os escritores da Bíblia vai frisar alguma coisa, eles vão começar com finalmente, ou quanto ao mais, aquilo que eu falei sobre as armaduras de Deus. E Paulo vai falar sobre todas as coisas e depois ele vai falar finalmente, tomai sobre vocês. Depois de vocês fazer tudo isso, agora vocês precisam tomar toda a armadura de Deus. E aqui o finalmente, ou quanto ao mais, não está falando de um final, de que vai terminar, fez isso, pronto, acabou. Não, está falando de algo importante. E é muito interessante esse trecho aqui, que vai dizer assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Irmãos,
tenham todos o mesmo modo de pensar. Aí é difícil, né? Porque aqui nós estamos numa quantidade pequena de pessoas, e aqui cada um vai ter o seu modo de pensar referente a algum assunto, alguma coisa, não é verdade? Vai ter a sua opinião. E Paulo também vai dizer lá que a multiforme graça de Deus, que a graça se revela de várias maneiras para todos nós, e a igreja também, ela não está limitada à nossa caixa, ao nosso modo de pensar. Mas aqui, quando Pedro está dizendo que é para nós termos o mesmo modo de pensar, e ele está querendo dizer com relação a Cristo, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Por quê? Porque unanimidade de pensamento não é uniformidade, não é ser todo mundo igual, exatamente idêntico. Por quê? Porque a igreja tem que ser unânime, tem que ter o mesmo modo de pensar com relação ao Cristo, com relação ao sacrifício, mas ela não tem que ser uniforme. Ela não tem que ser todo mundo igual. Não é verdade? Não. Senão, todos nós iríamos falar de uma mesma maneira. Tem lugar que existe esse negócio, de que todo mundo fala igual. A pessoa vai falar, ela, meu amigo, né? Ela não fala assim, mas ela fala assim porque alguém roubou dela a sua identidade. Aquilo que acontece com aquele juiz, aquele rei que foi preso lá no capítulo 1º ou 2º de Juízes, o Adoni-Bezeque, que ele ganhava a batalha, ele vencia a batalha, e ele cortava os polegares dos seus prisioneiros, dos reis e dos soldados que ele prendia, cortava os polegares e cortava o polegar da mão e o do pé, cortava o dedão. Para fazer a pessoa perder o quê? Primeiro perder a identidade. Esse é o dedão que você coloca lá, né? Para mostrar a sua identidade. Então quando se corta o dedo principal aqui, está tirando a identidade. Está tirando também o poder de pegar alguma coisa. Não é verdade? E quando se corta o dedão do pé, a pessoa perde o quê? Equilíbrio. Então, quando a gente se torna uniforme, a gente foi roubado de nós. Então, tirar de nós a nossa identidade, tirar de nós o nosso equilíbrio. Então, a igreja não tem que ser uniforme, ela tem que ser unânime, ela tem que ter um modo de pensar, ela tem que ter um pensamento. A igreja, ela é forte, como foi dito aqui, quando ela se junta para fazer algo. E o ser humano, quando ele se junta para fazer algo, geralmente ele fazer algo ruim. Exemplo grandioso de quando o ser humano se junta para fazer algo ruim é a Torre de Babel. Vamos fazer uma torre, façamos o nosso nome grande. Você sabe quando o ser humano ele se torna poderoso e forte? Quando ele quer fazer o nome dele grande. Mas a gente se torna muito fraco quando a gente quer fazer o nome de Jesus grande. Por quê? Porque quem é glorificado é Jesus e não nós. Então quando a gente castra, quando a gente tira o modo de pensar das pessoas, quando a gente quer criar pessoas uniformizadas, tudo igual, a gente está querendo fazer o nosso nome grande. Porque no lugar que todo mundo fala do mesmo jeito, sempre tem estampado na porta daquele ambiente a cara do cidadão que fez com que as pessoas se tornassem todo mundo igual a ele. Não é verdade? Então, a igreja precisa ser forte para fazer o nome de Jesus grande. Por quê? Porque o nome de Jesus é o nome que foi erguido sobre todo nome. Então é por causa do nome dele que nós somos igreja, é por causa do poder dele que nós somos a igreja. E nós precisamos ter o mesmo modo de pensar com relação ao Cristo, porque é tudo para ele, tudo por causa dele. E o que nós fazemos, seja por palavras, seja por obras, Paulo diz lá em Colossenses, seja tudo para a glória de Deus Pai. É tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, a igreja precisa trabalhar para quê? Para levantar o nome do Senhor. Quando Jesus nos ensina a orar, ele fala assim, ó, santificado seja teu nome, não meu. Que o nome dele seja santificado, que o nome dele seja grande, que o nome dele seja exaltado. Então, nós, como igreja, precisamos trabalhar para fazer com que o nome do Senhor seja exaltado, seja grande. Sejam compassivos. Tem alguma versão que fala outra palavra? Compassivos. Compassivos.
compassivos. Nós precisamos ser compassivos. Nós precisamos ser pessoas com paz. Compassivo. Nós precisamos ter, irmãos, olhar para o próximo e preocupar às vezes mais com ele do que com o nosso próprio bem-estar. Nós precisamos ser compassivos. A pessoa que é compassiva, a pessoa ela é tranquila, ela vive em paz, ela está sempre abrindo mão, na maioria das vezes, do seu direito em prol do outro. Então nós precisamos ser o quê? Ter um modo de pensar igual, parecido, pensar sobre Cristo, exaltar o nome dele, ser compassivo, amar-se fraternalmente. Esse amor fraternal, irmãos, é o amor entre irmãos. E irmãos não são todos iguais, é verdade? Se tem um tipo de pessoa que parece que vem um de cada lado do planeta, é o tal dos irmãos. É verdade, irmãos? Quem tem irmão aí sabe disso. Por quê? Porque, irmãos, cada um tem um jeito, cada um tem um modo de pensar. Apesar de ser criado pelo mesmo pai e a mesma mãe, os filhos são diferentes, não são? Apesar de estar sendo educado no reino de Deus, eles são diferentes. Apesar de tudo, o que é ensinado para um é ensinado para outro. Às vezes as mães e os pais falham nisso, mas ainda assim tem muito volume daquilo que é apresentado para um é apresentado para o outro. E eles são diferentes. Eles pensam diferente, eles agem de forma diferente em certas situações. Então, nós precisamos amar fraternalmente. Por quê? Porque que você ama seu irmão, você ama sua irmã? A gente ama, não é verdade? Ama, defende, briga por eles, não briga? Briga, a gente fica. Ainda que eles pensam diferente da gente, ainda que alguns pensamentos não sejam muito parecidos, ainda que a gente tenha desavença, ainda que haja um contraste entre nós, como irmãos, mas o amor supera isso aí, daí a gente consegue conviver. Então, quando a palavra de Deus vai dizer assim que é para amar fraternalmente, é para que a gente ame como irmãos, como fazendo parte da mesma família, como devendo respeito ao mesmo pai, e como alguém defende um irmão, nós precisamos defender um ao outro. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque família é assim, às vezes a gente fala mal do nosso irmão, da família, não é verdade? Mas se vem um de fora falar mal de um parente da gente, aí está com essa confusão. E eu posso falar mal, você não? É verdade? Alguém já foi falar mal de algum irmão da sua igreja e você não falou assim, não, mas não pode. Não é assim não. Você não conhece essa pessoa. Eu já falei para alguém que veio falar mal de um irmão da igreja, eu falei, não, você não conhece ele. Você não pode estar falando assim. Não. Você não conhece. Você não sabe quem é a pessoa dele. Você viu uma atitude e você acha que pode julgar pela atitude. Assim precisamos ser nós, irmãos. Mas nós, às vezes, como irmãos, se alguém fala mal do nosso irmão, da igreja aqui, a gente desce todo junto. É verdade? Nós precisamos amar fraternalmente. Nosso amor precisa ser amor de irmãos. Amor que aprende a conviver, a viver juntos, a viver pelo mesmo propósito, a viver servindo ao mesmo Deus. E é interessante que ele vai falar, Pedro vai falar isso aqui, depois ele vai logo em seguida falar assim, não retribua mal por mal. Por quê? Porque pode ser que o nosso irmão faça mal para nós ou fale mal de nós. Então, meu irmão querido da igreja falou mal de mim, eu não posso retribuir o mal com mal. Eu tenho que amar ele, perdoar ele e viver com ele, conviver, apesar do mal que ele me fez. Então, nós precisamos ser compassivos, nós precisamos ter o mesmo pensamento, ainda que vamos pensar de maneira diferente com relação a vários assuntos, mas nós precisamos seguir essa paz, buscar essa paz para poder conviver, viver juntos, servindo ao mesmo Deus. Então, não podemos retribuir mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Diga bem. Quando alguém fala mal da gente é difícil dizer bem dela, né?
Não é para retribuir mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, diga bem. Diga bem. As pessoas, irmãos, têm dificuldades. Algo interessante, que sempre me faz pensar em convivência. As pessoas se casam. As pessoas parecem que se amam muito. Não é verdade? E elas se amam, e elas estão juntas, e daí elas têm problemas. Elas têm desavenças, elas têm brigas, elas têm discussões. Mas eu não sei que cargas d'água colocar na cabeça das pessoas que se casam, que arrumar um filho vai resolver o problema delas, das discussões delas, dos enfrentamentos delas, das discórdias delas, e elas vai e colocam uma criança no mundo. Elas continuam com a desavença, elas continuam com a discórdia, e daí tem mais um pequeno no meio para sofrer com os problemas delas. Eu tenho notado isso já há vários tempos no mundo. Que as pessoas acham que resolvem o problema de um casamento arrumando um filho. E não é assim que funciona. Por quê? Porque se o casamento é problemático, precisa primeiro ser curado, ser restaurado. Para depois você planejar e querer ter um filho. Um fruto de um amor, não de um problema. Por quê? Porque quando nós temos um filho, fruto de um problema, de uma vida problemática, nós estamos arrumando outro problema. Nós estamos colocando um inocente no meio do nosso problema, da nossa vida problemática. Só para frisar isso aqui. Por quê? Porque as pessoas não conseguem conviver em paz. Viver juntos e em paz. Ter o mesmo pensamento. Por quê? Porque nós achamos que ter o mesmo pensamento tem que ser igual. A pessoa tem que ser igual eu. Irmão, se fosse para casar com alguém igual eu, não casava. Porque tem dia que eu não me suporto. Não é verdade? Você não é assim também? Ou você tem uma estima muito grande de si, você gosta muito de você, você se acha muito gente boa. Porque tem dia, irmãos, que qualquer um de vocês, nem vocês se suportam. Tem dia que você acorda com o pé esquerdo e que você maltrata todo mundo. Ou se alguém, ou não maltrata, mas fica com a cara azeda que ninguém se aproxima. Tem dia que a gente dá um repelente, né? A gente espanta as pessoas de perto. Não é verdade? Não existe ninguém que seja bom o tempo inteiro, irmão. Se você conhecer alguém que é bom o tempo inteiro, pode desconfiar que essa pessoa está tentando te enganar. Esse é o mal entendido que as pessoas entram em relacionamentos, entram em comunidade, entram em amizades, em muitas coisas, esperando que o outro seja sempre perfeito. Por isso que a igreja, irmãos, é lugar de gente problemática, é lugar de gente com dificuldade, é lugar de gente linguaruda, é lugar de gente endividada, é lugar de gente que precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Por isso que o nosso pensamento tem que ser Qual que é o pensamento? Que eu e você somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Porque sozinhos nós não conseguimos. Eu olho para a Bíblia Sagrada, eu olho para a igreja hoje em alguns lugares e eu vejo que Paulo não seria aceito na igreja. Por quê? Porque ele era careca, feio, gostava de arrumar confusão, falava a verdade na cara das pessoas. Davi muito menos. Por quê? Porque Davi, que é o homem mais pecador do que Davi. Os profetas, a maioria deles não seria bem-vindo, porque as atitudes deles eram tudo loucas. Então a igreja, ela precisa ter o mesmo modo de pensar. Que ela está aqui, cada um de nós que está aqui porque precisa de alguém. E esse alguém se chama Jesus. E nós precisamos entender que nós precisamos dar suporte uns aos outros, nós precisamos ser compassivos, nós precisamos amar-nos fraternalmente, amar como irmãos, defender, cuidar, zelar. Não retribuir mal com mal, nem insulto com insulto, mas bem dizer. Bem dizer, dizer bem. Irmãos, eu falo sempre disso aqui porque é um negócio que as pessoas sempre fazem. Reclamar
da situação do mundo, reclamar da situação do país, reclamar da situação do governo, reclamar da situação da cidade. Não é verdade? Quando a gente só fala mal, a gente está atraindo só mal. Por isso que Pedro vai dizer, pelo contrário, bem digam. Diga bem. A minha diz, tenham palavras de bênção. Palavras de bênção. Tenham palavras de bênção. Ah, mas essa firma não presta. Ah, esse patrão parece que um inimigo encarnou nele. Ah, essa cidade, esse prefeito não dá nada. Ah, Deus o livre desse presidente. Que palavra de bênção tem nisso, irmão? Nenhuma. Então, diga bem. Palavra de bênção. Meu Deus. Para receberem, pois para isso vocês foram chamados. Para que nós fomos chamados? Para receber bênção por herança. Aleluia. Bênção por herança. Quando? Quando eu tenho um bom pensamento, quando eu sou compassivo, quando eu amo fraternalmente, quando eu não retribuo mal com mal, quando eu não retribuo insulto com insulto, quando eu bendigo, pois nós fomos chamados para receber bênção por herança. E o que é herança? É algo que você recebe sem muito esforço. Não é verdade? Por isso que a gente gosta tanto de bênção, porque bênção, milagre, não exige muito de nós. Mas aqui quando eu leio esse trecho, que a bênção vai vir por herança, só depois que nós o quê? Amar fraternalmente, ter o mesmo pensamento, ser compassivo, não trocar mal por mal, não insulto por insulto, bem dizer. Aí sim, porque nós fomos chamados. Só foi chamado para receber bênção por herança quem se enquadra no que Pedro está dizendo sobre a igreja. E bênção por herança, o que seria essa bênção por herança? É aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Irmãos, quando eu olho aqui para esse texto, pensa num lugar difícil da gente tirar uma palavra boa. Boa assim que eu digo que vai nos... A gente lê assim, a gente fica pensando, meu Deus do céu, dá certo ser crente não. Olha aqui. Ó, versículo 10, agora vem a parte boa. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Misericórdia. E os seus lábios da falsidade. Sangue de Jesus tem poder. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Afaste-se do mal e faça o bem. Busca a paz. Buscar a paz, irmãos. Paulo vai dizer lá em... Não, Paulo não. O escritor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 12, que é para nós seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, se nós não seguir a paz e a santificação, nós não veremos ao Senhor. E é paz com todos. Ah, irmão, está difícil viver em paz com todos nesse mundo, não está não? Porque se você entra no Facebook, você já arruma uma encrenca. Não é verdade? Se você começa a falar de política, você já arruma uma encrenca com alguém. Se você começa a falar de esporte, você já arruma uma encrenca com alguém. Está assim o mundo, não está? Não está chato? Não está difícil de seguir a paz com todos, de ter paz com todos? Está complicado. Por isso que precisa ser seguido, porque se fosse fácil, era só viver e a paz ia vir, ia acontecer, ia ser normal. Por isso que o Espírito vai dizer, nós precisamos seguir a paz com todos. Por quê? Porque nem todos vão querer paz conosco, mas nós precisamos buscar e ser pessoas que divulgam e que plantam e que semeiam a paz. Por quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós semeamos e nós buscamos a paz com todos, nós também vamos buscar a santificação. Santificação. Nós buscamos em quem?
Em Jesus, na cruz de Cristo. Porque santificação sem cruz e sem Jesus não existe. Paulo vai dizer lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer também que Deus olhou do céu e na terra não viu nenhum justo, nenhum sequer. Por isso veio Jesus para morrer na cruz, para nos santificar. Se Deus olhasse do céu e visse algum santo, ele ia falar: Jesus, espera não um pouco, porque se foi que esse santo morrer, aí eu te envio. Mas não tinha ninguém. E é interessante que continua não tendo. Mas agora quem tem? É os santificados, que foi santificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Era para nós morrermos, mas ele morreu. Para quê? Para que eu e você venhamos buscar a paz com perseverança. Pedro vai dizer que a paz precisa ser buscada com perseverança. Por quê? Porque vai ser difícil viver em paz. Casamento. Isso é uma palavra que precisa ter. Buscar a paz com perseverança. Por quê? Porque tem dia que o seu cônjuge vai querer confusão. Ele vai acordar com vontade de arrumar confusão. E você vai buscar a paz o quê? Com perseverança. Tem dia que você vai acordar com vontade de arrumar confusão. Mas quem que acorda com vontade? Não acorda com vontade, irmão. Parece que é um negócio que te ataca de madrugada. E que você acorda e você fica assim. Aí você vai arrumar confusão. O que o cônjuge precisa fazer? Buscar a paz com perseverança. Tem que insistir em viver em paz. E como é que se faz isso? Fica quieto. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Senhor. Fica quieto, sai de perto, não discuta. Irmãos, uma coisa que evita confusão e uma coisa que a gente tem dificuldade: abrir mão da razão. Porque toda briga é para decidir quem tem Razão. tanto na política, tanto na filosofia, tanto na religião, tanto no trabalho. Sempre a briga é porque eu quero ter razão. E quem tem razão é só Deus. Meu Deus, verdade, Jesus. Nós, às vezes, temos boas intenções, mas a nossa boa intenção pode ser mal compreendida. Então alguém vai achar que você não tem razão em alguma discussão, você vai brigar pela razão e vocês vão discutir, vocês vão sair dali, não vai ter paz um com o outro, vocês vão estar tristes um com o outro, e você vai achar que tem razão e ele também, e acabou. Foi todo mundo embora e não resolveu-se nada, e a paz também não existe mais. Então a paz precisa ser buscada com perseverança. Por quê? Porque nós precisamos guardar a língua do mal e os lábios da falsidade. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. E agora entra aquele versículo que nós falamos também domingo à noite, que nós falamos sobre isso, que os olhos do Senhor estão sobre o justo para socorrer os seus pequenos, aqueles que de coração se entregam a Ele. Mas também o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, contra os que praticam males. Ter razão em uma discussão, irmãos, não vai fazer você melhor do que aquela pessoa. Às vezes a pessoa está fazendo mal e você quer fazer o bem, você quer mostrar para ela que o que ela está fazendo é mal, mas ela não quer abrir mão do mal e ela quer ter razão sendo mal. O que você tem que fazer? Busca a paz. Não deu certo? Afasta-se. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto dele volta-se sobre aquele que praticam o mal. A justiça de Deus vai vir sobre a terra. Ainda que hoje nós olhamos e não vemos claramente a justiça sendo feita no nosso país principalmente, mas vai chegar um tempo que Deus vai julgar a todos. Senhor. Espera-se que nós venhamos estar o quê? Sendo justos,
sendo justo, praticando a justiça, sendo misericordioso, amando fraternalmente, sendo compassivo, buscando a paz, afastando-nos do mal, fazendo o bem, afastando, dominando a nossa língua, dominando nossos lábios da falsidade. Aí sim nós vamos estar sendo encontrados como justos. Versículo 13: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Zelosos aqui é praticamente uma pessoa radical em praticar o bem. Isso falta muito para nós ainda, né, irmão? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Ó, é muito interessante a palavra de Deus, porque ó, quem há de maltratar se vocês foram zelosos na prática do bem? Nós somos igreja e nós queremos praticar o bem. Está chegando um tempo que praticar o bem quase que é ofensivo a quem não pratica, a quem é do mal, não é verdade? Mas Pedro vai falar, ó, quem há de maltratá-los? Aí você pensa, graças a Deus, né? Eles não vão conseguir maltratar nós, porque quem vai maltratar nós praticando o bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam justiça, vocês serão felizes. Agora me fala, quem que é feliz sofrendo? Cristão. Precisa ser feliz mesmo no sofrimento. Porque a nossa felicidade não pode depender de circunstâncias. Aquilo que aconteceu com Paulo e Silas na prisão, eles foram açoitados, eles estavam com as costas todas ensanguentadas, e eles estavam presos, junto com mais uma multidão de presos. Mas os outros presos se lamentavam e choravam, reinavam, brigavam, xingavam. O que eles fizeram? Começaram a louvar a Deus, cantar ao Senhor. Eles mudaram o ambiente que eles estavam, o ambiente era ruim, mas eles cantavam e os outros presos o ouviam, porque enquanto eles ouviam não estavam mais reclamando, não estavam mais arrumando confusão, não estavam brigando. Então, irmãos, passar pelo sofrimento com felicidade é o estilo de passar por sofrimento de um cristão. Nós precisamos, independente das circunstâncias que estamos vivendo, nós precisamos louvar a Deus, nós precisamos estar felizes, nós precisamos cantar ao Senhor. Ainda que num dia ruim, um dia difícil, nós precisamos ter um louvor para exaltar o nome do Senhor. Porque Paulo e Silas foram presos, injustiçados, porque eles estavam praticando o bem. Não foi porque eles estavam fazendo arruaça, não foi porque eles estavam fazendo mal. Eles foram presos porque eles estavam expulsando demônios e pregando o Evangelho. Ficou preso, apanharam, mas eles louvaram. Eles estavam felizes. É aquilo que disse Jó: esperaríamos o bem e não o mal. Por que nós esperamos o bem? Porque nós nos olhamos melhor do que os demais. Nós nos enxergamos às vezes melhor do que os demais. Por isso nós só esperamos o bem. Por isso que o lugar que se fala que você vai vir e as bênçãos é um direito seu, é uma herança tua, independente do que você viva ou faça, está cheio de gente. Agora o lugar que fala que você vai sofrer, a gente olha ali, você pode olhar para os bancos. Porque, irmãos, a Bíblia vem falando o tempo inteiro. Cristão que serve a Deus vai passar por dificuldade, vai passar por luto. Então não quero ser crente que recompensa tem. A recompensa tem hoje de você viver feliz, mesmo no sofrimento. E a recompensa maior é quando Jesus Cristo voltar para buscar os seus, você vem a ser arrebatado por Deus. E você vai louvar e você vai viver eternamente. Amém? Por isso o céu, irmãos, é para aqueles que amam louvar e adorar o nome do Senhor. Amam o Senhor, amam a sua vida. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Não temam que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Santificar Cristo como Senhor em nosso coração. Por quê? Porque Cristo sofreu calado, sofreu adorando a Deus, sofreu deixando Deus fazer a sua
vontade. Nós precisamos santificar Cristo no nosso coração. Glória a Deus. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir qual a razão da esperança que há em vocês. Se alguém chegar hoje e perguntar qual que é a razão da tua esperança? Esperança, irmãos, é o que a gente menos vê no mundo. E quando a gente vê esperança, a esperança está em coisas, está em pessoas, está em líderes, está em governos, está em dinheiro, está... o que mais? Em ídolos. Qual é a razão da esperança? A gente não vê muita esperança. Então, se você é um cristão esperançoso, alguém vai perguntar para você qual que é a razão da tua esperança. Você vai responder o quê? A razão da minha esperança chama-se Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Porque Ele olhou para mim com um olhar de amor e Ele me atraiu para Ele. Glória a Deus. E eu vivo, e hoje eu estou sofrendo, hoje eu estou com dor, mas ainda tenho esperança, porque Jesus um dia vai acabar com todo o sofrimento. Ele vai me levar para um lugar onde não vai ter mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem pranto, nem choro, nem derrota. Não vai ter mais nada disso. Essa é a razão da minha esperança. Mas o que causa essa razão? Jesus um dia resolveu descer do céu e vir a essa terra e morrer na cruz pelos meus pecados. É isso que me move, é isso que tem que me deixar feliz, é isso que tem que me deixar alegre, independente da circunstância. Jesus me amou e se entregou na cruz do Calvário para que eu não precise mais ser crucificado pelos meus pecados. E se um dia eu for crucificado, que seja por amar esse Jesus que morreu primeiro por mim. Glória a Deus. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E ele sofreu o justo pelo injusto. Para quê? Para nos conduzir a Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus morreu por nós. Se nós temos livre acesso ao trono da graça hoje, é porque Jesus morreu por nós. É porque Ele se entregou naquela cruz, Ele nos amou naquela cruz. E eu quero que você se coloque em pé. Ele te ama muito. Aleluia. E Ele espera que nós venhamos ser compassivos. Glória a Deus. Pela mesma mente, entender que somos totalmente necessitados da graça e do amor de Deus. Nós necessitamos, nós todos. Não tem aqui que precise menos. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi vertido por todos nós. E o sangue que está sobre a minha vida é o mesmo que está sobre a sua vida. E a mesma eficácia que tem sobre a vida do seu irmão tem sobre a sua. A mesma eficácia que tem sobre a minha vida tem sobre a vida de outro irmão. Por quê? Porque o sangue dele é que nos purifica de todo pecado. Mas nós precisamos ter a mesma mente. Nós precisamos ser compassivos. Nós precisamos nos amar fraternalmente como irmãos. Ainda que com pensamentos diferentes, ainda com divergência, nós venhamos conviver, viver juntos, estarmos juntos em comunhão. A comunidade do Cristo precisa se amar, porque senão não é comunidade do Cristo. Nós precisamos adorar, porque senão nós não somos a comunidade do Cristo. Nós precisamos ser felizes, porque senão nós não somos comunidade do Cristo.
Nós precisamos cuidar com a nossa língua, senão não somos comunidade do Cristo. Nós precisamos cuidar com a falsidade, senão nós não somos comunidade do Cristo. Nós precisamos cuidar e buscar o bem, seguir a paz com perseverança, senão nós não somos comunidade de Cristo. Ah, irmãos, como é maravilhosa a palavra de Deus, e como ela é séria, e como ela nos exorta, e como ela nos chama a atenção. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por amor, pelo amor de Cristo Jesus que morreu na cruz por cada um de nós. Não somos perfeitos, somos fracos, somos falhos, mas precisamos continuar aprendendo e seguir a paz com todos e a santificação para que nós possamos vir ao Senhor Jesus. Igreja é assim, igreja é isso. E nós precisamos caminhar entendendo isso debaixo desse propósito, totalmente dependente de Cristo e santificando o nome dele em nossos corações e levantando o nome dele, adorando ao nome dele, para que ele venha crescer e que nós venhamos diminuir, como disse João Batista. É isso que nós precisamos entender. É o nome dele que precisa estar acima de todos os nomes, não nós. Nós precisamos estar vivendo unanimidade, não uniformidade. Não somos todos iguais, mas servimos ao mesmo Deus. Pai, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, de ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo para nós, Senhor. Continue nos ensinando, continue nos abençoando, continue abrindo a nossa mente, Senhor, para que nós venhamos viver como tua igreja, viver em comunhão, viver adorando a ti, vivermos felizes independente das circunstâncias e, Senhor, esperançosos de que dias melhores virão, se não aqui nessa terra, mas o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Pai, que a nossa esperança venha estar em ti. Abençoe a tua igreja, derrame toda sorte de bênção sobre os teus filhos, aquele que está triste, aquele que está amargurado, aquele que está desanimado, Senhor, você está abençoando. Pai, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe da necessidade de cada um. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, traz de volta o ânimo, a alegria, a paz, o amor sobre a tua obra, por tua palavra, pelos teus, Senhor, pelos familiares. Em nome de Jesus eu clamo, Senhor, e te agradeço desde já por este momento, por este culto, pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Muito obrigado. Nós te adoramos, Senhor, e te exaltamos, porque tu és maravilhoso, tu és o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Cumprimente seu irmão. Deseja aí um final de semana abençoado.